Fala galera, boa tarde a todos. Hoje, nosso almoço com o Leão um pouquinho mais cedo. Estamos começando aí hoje às 11h40. Temos um convidado muito especial. Já vou mandar aqui o convite para ele. Deixa eu abrir aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o nosso convidado não entra aí, eu já vou enviando essa live para todo mundo que está online aqui. E quem está entrando aí, faz o mesmo, envia para todo mundo. Quanto mais pessoas puderem assistir a live, com toda certeza é mais conhecimento compartilhado. Hoje temos um assunto diferente, né? Temos um assunto hoje que envolve muito aí o nosso especialista, né? Envolve o Ítalo, que está entrando aí, que é um dos maiores preparadores físicos de luta do Brasil, né? Mas que com certeza vai dar respostas e vai trazer também conhecimento para todo mundo que pensa em trabalhar com prevenção de lesões em todos os esportes. Porque nós vamos ver que o mecanismo de prevenção, ele pode ser adaptável a todos os outros esportes. Então tô mandando um aviãozinho aqui para geral e faz o mesmo daí. Vamos colocar essa live bombando e já já a gente começa. Deixa eu ver se o Ítalo já tá na área aqui. Bom, o Ítalo já entrou. Deixa eu convidá-lo aqui. Calma aí. Meio Ítalo aí. Vamos que vamos. Fala, meu amigo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Almoço com o Leão hoje um pouquinho mais cedo. Eu sempre acompanho suas lives, porque justamente no horário do almoço. Aí eu sento para almoçar e vou... Cara, isso é muito bacana, Ítalo, porque a minha ideia era exatamente essa, né, cara? Era a galera tá quase no momento mais descontraído, porque às vezes a gente vê nas redes sociais muita entrega de conteúdo formal, né? E a gente sabe no bate-papo, às vezes aquele nosso antigo bate-papo de bar, aquele nosso antigo bate-papo no almoço com os amigos, é onde saía muita coisa boa, muita ideia boa, né? E a gente não pode deixar as redes sociais tomarem isso da gente, né? Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazerzaço estar com você aqui. Eu começo o nosso almoço com o Leão de hoje agradecendo a presença do Ítalo. Para quem não sabe, eu conheci o Ítalo há muitos anos atrás, em um congresso de educação do Rio de Janeiro, onde tanto eu quanto o Ítalo estávamos iniciando ali nessa estar em palestras, ministrar cursos, né, de fazer com que o nosso conteúdo fosse levado para mais profissionais. Eu lembro que a gente tinha algumas coisas em comum. Uma delas era ter um tema, né, ser especialista no nicho. Naquela época, né, o Ítalo já falava de lesão e eu já falava de lesão e treinamento de força, e o Ítalo já falava de preparação na luta. E aí, não por acaso, já fica a primeira dica para vocês. Chegamos hoje aonde estamos aqui, tanto o Ítalo e eu como referência na prevenção e recuperação de lesões, e o Ítalo, eu me arrisco a dizer sem medo de errar aí, é a maior referência de preparação no Rio de Janeiro para lutas e muito provavelmente no top 3, top 5 aí do Brasil em preparação de luta. Então é muito maravilhoso ter você conosco aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Daniel. Existe lembra de palestrina. E não é um negócio de BH, não, né, Ítalo? Foi Vale do Aço. Vale do Aço, interiorzaço. Quem de Minas estiver assistindo, isso aí. Quem de Minas estiver assistindo aí, ó, já lá no interior, hein? Eu já acompanho tuas lives, interessa no negócio de lesão, porque ou das duas, ou o profissional e o próprio atleta, vou falar atleta porque é o meu foco, ele não leva tão a sério, e aí quando vê o negócio, ou especialistas como médicos, terapeutas, acabam entrando na nossa área, de preparo. Cara, perfeito. Você começa já falando algo, eu acho muito bacana isso. A gente, para quem está assistindo aí, a gente não combina o roteiro. Existem alguns profissionais que a gente não combina roteiro, porque a gente tem certeza da qualidade do conhecimento. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai trocar e vai ser um bate-bola maravilhoso. O Ítalo já começou muito bem. Ítalo, eu falo isso direto, cara. Eu te acompanho também nas redes sociais. Eu vejo que você faz um trabalho de algo que eu vou falar já já, que é a especificidade, né? Você foca e tem muita certeza na aplicabilidade do que você faz. Mas quando você fala, eu falo, cara, tanto aqui nas redes sociais como presenciais. Muita gente reclamou, o ortopedista entrou na minha área, o fisioterapeuta entrou na minha área. Cara, dois importantes. Primeiro, não existe entrar na área. Isso é uma área de lesão que exige pelo menos esses três profissionais da saúde. Multidisciplinar. E assim, o segundo ponto é o que você falou, Ítalo. Muitas das vezes, profissionais entram na nossa área com medo do que vai ser encontrado lá, por exemplo. Se você tem um lutador aí, seu lesionado, ele passa por uma cirurgia e, de repente, cara, esse ortopedista lá não sabe na mão de quem ele vai parar, um profissional, e aí ele, com medo, ele vai lá e faz, às vezes, uma prescrição até errada, mas uma prescrição errada, ser muito cautelosa, para que não haja ali um risco de repente, prejudicar aquelas... né? Então, assim,
esse teu começo já foi primordial. E eu também já vou começar te provocando, né, Ítalo? Porque, assim, você também é um cara, isso que é muito bacana fazer a live, que, assim como eu, não tem medo de falar o que acredita e o que vê como verdade, porque a gente está sempre estudando, sempre ficando melhor. E quando a gente fala de prevenção de lesões, eu vejo um erro muito grande, e aí seja em qualquer esporte, eu vou pedir para que você fale um pouquinho na luta, se é assim, se está melhorando, como é que está o mercado, né? Quando a gente fala de prevenção de lesões, as pessoas confundem muito especificidade com cópia de gesto. Quando a gente fala de prevenção de lesão, a gente não está falando de uma especificidade de cópia de gesto, né? A gente está falando de uma especificidade onde a gente tem qual tipo de lesão que aquele gesto pode causar e quais músculos que podem fazer ali, que podem dar um porte para que essa lesão não chegue até, por exemplo, as estruturas de ligamento, tendão, né? Então, vou tentar dar um exemplo específico aí. Se eu estiver errado, pode me corrigir à vontade. Um pouco de luta, isso eu acho sensacional também, porque eu falo muito, Ítalo. Quem quer trabalhar com prevenção de lesão não precisa ser o cara do esporte. Basta entender de biomecânica e de anatomia. Aí você pega os vídeos do esporte, você vai a treinamento, conversa com profissionais, assiste lutas, por exemplo, e consegue analisar biomecanicamente o movimento. Totalmente. Então, por exemplo, vou falar aleatoriamente, pega lá um arm lock, por exemplo, né? E aí, o mecanismo de lesão. Exatamente. Né? A gente tem aqui uma abdução horizontal, né? Deixando aqui a cabeça do húmero bem anteriorizada, o que favorece muito a luxação. Então, quando eu falo isso, não quer dizer que o cara vai ficar treinando ali arm lock o tempo inteiro para que ele consiga, de fato, prevenir aquela lesão. Até porque se ele fizer isso, ele vai estar gerando uma sobrecarga além que ele precisa. Agora, quando a gente entende que o peitoral, o deltoide anterior, o manguito, são músculos que isometricamente vão precisar contrair para que o cara suporte aquela sobrecarga ali do arm lock, a gente começa a fazer um trabalho de especificidade para prevenção de lesão. Então, só um exemplozinho para a galera ver que mesmo quem não é específico da luta pode analisar um movimento e pensar na prevenção. Como é que está isso na luta, Ítalo? Então, a gente tem que analisar exatamente o que você falou. Entender que existe a prevenção e existe a reabilitação. A prevenção, ela faz parte. E aí, dependendo se o atleta já uma lesão preexistente ali, às vezes o cara, eu tenho labro rompido, eu já tenho uma rotura de labro. Mas a gente segue manter atividades ali que vai segurar ali o labrum dele, pode nunca mais sair do lugar. Eu mesmo, que o meu labro, quase nunca mais. E aí a gente vai usar uma de treino, no plano de treino, fase só de trabalho por estabilização, muita propção, muito controle da musculatura sinestrante. E durante as fases, vamos supor ali no período competitivo, a gente vai incluir alguma outra coisa, como um aquecimento, por exemplo. A gente aquece fazendo um trabalho ativo, aquece fazendo um trabalho ali de propriocepção, de estabilização daquela área. E aí a gente vai estar nisso ao longo do ano todo, entendeu? Sempre de acordo com o calendário que a gente dá pra ele. Uma coisa que eu acho muito legal com o atleta, é muito legal pra gente contrair mesmo, porque é tri. O atleta, ele fala assim, machuquei meu ombro, vou parar com o treino físico, vou fazer só como assim, meu filho? Agora que vai te direcionar. Mas eu não posso mexer o braço. Ok, vamos trabalhar outras valências. Vamos trabalhar quadril, perna. Vamos ver como é que você pode trabalhar o aeróbico. Você não pode trabalhar aeróbico específico, trabalha aeróbico geral. É agora que vai te ajudar. E aí ele vai, junto com a fisioterapia, atuar na reabilitação. Tudo bem, eu não posso mexer o ombro. Ok, você vai ficar aí 2, 3 semanas com a fisioterapia. Daqui a 2, 3 semanas eu já posso entrar. Daqui a 4, 5 semanas o trabalho já é comigo, entendeu? E a gente vai estar sempre tendo que trocar essa ideia, sempre alinhado, prestando atenção e cobrando do atleta. Porque, cara, muito comum, o cara fala assim, mas eu machuquei o ombro, eu não consigo malhar, mas eu vou dar um treino. Não vai treinar. Você não vai treinar. A gente tem que puxar muito da orelha do atleta. E a questão do que você falou aí, disciplinar, né? É fundamental também conversar com o médico, conversar com o fisioterapeuta. Eu sempre peço, me dá o telefone aí do médico ou do fisioterapeuta. Hoje em dia já tem um fisioterapeuta, de médico que já me conhece. E aí o cara, você treina já tá ótimo. O cara nem me manda mensagem, porque ele já sabe o fazer, entendeu? E porque aí a gente só melhora o dos três, né? Do médico, do treinador, é melhorado em decorrência dessa troca de formação. E a resposta do atleta é mais rápida, porque ele tá fazendo ali um direcionado. Inclusive em caso de cirurgia. O cara fala, vou operar meu joelho. Ok, vamos trabalhar a perna agora, para deixar a musculatura afiada, para acelerar o processo cura pós-cirúrgico. Maravilha aí. Tô vendo aqui que a galera tá entrando aí, o Jorge tá mandando um alô aí pra gente. Galera, fiquem à vontade, tá? A live é um bate-papo de almoço mesmo, por isso o nome é Almoço com Leão. Então fiquem à vontade para trocar essa ideia aí. Podem fazer perguntas, seja pergunta específica da luta, perguntas sobre lesões. Tanto eu quanto o Ítalo vamos responder as perguntas aqui e vamos trocando aí com vocês. Ítalo, você
falou, né? A gente começou de prevenção, até prevenir é sempre melhor do que remediar, né? E você tocou num outro ponto, por isso que eu falei que não precisava de roteiro, que eu bato sempre na tecla. Cara, não existe você atender alguém sem ter contato com o ortopedista, fisioterapeuta dele. Uma vez que você não conhece aquele teu aluno. No teu caso, você é preparador, você até conhece o teu atleta. No entanto, você não conhece o que aconteceu com ele pós-lesão. O que aquela lesão causou nele, né? Ó, a galera do jiu-jitsu chegando aí, Brazilian Jiu-Jitsu. Então, quando a gente fala em recuperação, a gente precisa entender de fato quem é aquele cara que a gente está atendendo, né? Vamos usar esse jargão, né? Entender para atender. E quando a gente fala entender, não é entender só da lesão. Então, eu já passei por alguns casos de conversar com o ortopedista e com o fisioterapeuta e receber como resposta, por exemplo, uma questão alheia à parte técnica. Olha, ele é um pouco receoso no que diz respeito à dor. Qualquer incômodo faz com que ele desista, ele tem medo. Isso fez com que a recuperação dele aqui na parte da fisioterapia fosse um pouco mais lenta. Olha, ele falta algumas sessões, ele está pouco disciplinado. São informações de ouro que você pode criar estratégia para fazer o cara voltar, seja a lutar, seja a treinar, ou até mesmo o cidadão voltar às atividades dia a dia dele, né, Ito? E com o atleta é o contrário. Com o atleta ele vai além. Ele fala assim, ó, faz 3, o cara faz, ó, bota 10 quilos, ele bota 12. E aí a gente tem que estar ali. Hoje em dia eu atendo uma média de 320 atletas. Tá? E aqui no Rio de Janeiro eu trabalho com as equipes de MMA. Eu tenho atleta treinando comigo há 11 anos. 11 anos, cara. Então eu conheço tudo. Aí o alinhamento é perfeito, porque eu sei exatamente. Ó, tem cara que eu falo, ó, pô, tu machucou, não pega o jogo, tu vai melhorar. O cara... E aí, cara, funciona muito mais redondo, porque a gente consegue ter muito mais resultados de treino. É o que eu falo pros caras, o menos é mais. Atleta, então, cara, descansa, vai descansar. Ontem mesmo, teve um cara que mandou uma mensagem na terça-feira, aí, quarta-feira é feriado, quarta-feira eu nunca dos treinos físicos de quarta e seis, deixa ele recuperar a quarta pra treinar melhor. E eles realmente veem que existe uma melhora muito grande, quando na quarta ele só faz um treino de luta, não faz físico, tá? Aí o cara, então amanhã a academia vai estar fechada, e treinar, o que eu faço? Ele dorme, vai dormir. Ah, mas eu quero treinar alguma coisa, não quero treinar, cansado. Você não vai treinar. Ah, eu vou correr, não vai adiantar nada, eu tenho que treinar. Treino físico é foda, então ok, você não fazia. Você não tem como treinar jiu-jitsu, descansa, você vai treinar 10 vezes na quinta-feira. E aí, caramba, pô, eu vou dar uma corrida. Teve um cara que não, mas eu vou fazer a natação pra abrir. Cara, se você não meter a faca, você não abre, descansa, entendeu? É trabalhar nessa linha aí, puxar a orelha, mandar descansar, mandar ficar parado. E aí os caras já sabem, cara, não vou nem mandar mensagem, eles sabem mandar eu descansar e avançar. Aí treina muito melhor na quinta-feira. Aí na quinta-feira eu treino pra caramba. O descanso faz parte do treinamento, assim como faz parte da recuperação de lesão. Maravilha, Ítalo. Eu fico bem empolgado, né, quando eu ouço isso. Não sei se todos os profissionais prestaram atenção aí. Cara, o Ítalo falou que ele atende mais de 300 profissionais, mais de 300 lutadores, né? E uma coisa que eu falo também, Ítalo, é mercado de trabalho. Acho que você tá perto de alguma igreja aí, né? É porque eu tô na varanda, aí tá a igreja tocando aqui, ó. Eu imaginei. Ela vai parar. É o toque de meio-dia. Mas então, cara, o que acontece? O Ítalo falou aí que ele atende mais de 300 atletas. Cara, como eu falei, o Ítalo é referente. Ele falou que os atletas, muitas das vezes, se ele mandar o cara comer tijolo falando que vai melhorar, o cara vai atar e vai... A galera que já me segue aqui me ouve falando isso o tempo inteiro. Por que o cara vai comer tijolo se o Ítalo mandar? Porque o Ítalo criou autoridade. Autoridade através de resultado. Autoridade é sinônimo de confiança. Quando você tem autoridade nicho, as pessoas iam em você. E sabe por que o Ítalo tem mais de 300 atletas? Porque o Ítalo trabalha com preparação física para atletas hoje, né, de MMA. Se o Ítalo trabalhasse com lutas lúdicas, luta para criança, luta para luta recreativa, preparação física, treinador, prevenção de lesão, o Ítalo não teria mais de 300 clientes. Porque o Ítalo não seria referência em nada. Então é por isso que eu bato nessa tecla com você, né? E aí, Ítalo, esse trabalho bacana, eu quero ter 300, 500, 1000 profissionais de educação física que eu consiga ensinar um pouquinho do que eu sei em relação a lesões. Porque tem cliente. Se você tem 300, tem muita gente ainda sem ser atendido com qualidade, porque não tem um profissional de educação física que é específico de preparação. E eu atendo todos. Aí o cara fala, mas sabe o que é organização? Hoje em dia eu trabalho em consultoria. Eu acordei, liguei meu computador, fiquei trabalhando em consultoria até agora. Fiquei da consultoria até agora. Vou desligar, vou pra uma equipe de MMA que eu atendo, volto e trabalho em consultoria. O problema é que as pessoas, além de eles não terem um foco no nicho, elas querem fazer tudo. O cara quer dar aula de personal de manhã, de tarde, vôlei, aí de noite vai dar aula de ginástica, e ele não consegue ter esse controle. Primeiro, que ele não vai ter o cliente pede,
Ítalo, pô, você passa treino pra minha esposa? Ela luta? Ah, eu quero fazer personal com você. Não dou personal. Ah, luta? Não faço. Eu trabalho da minha forma. E aí eu começo a passar para alguns outros profissionais. E eu parei de passar para justamente compromisso. O cara mandava mensagem, só faço tal, tem que trabalhar ali, tem o teu horário de trabalho, tem o teu nível. Aí o cara falava, você tem 300 atletas para fazer o que você faz. Só que eu faço isso há 12 anos. Eu comecei com um e só faço isso. Hoje em dia, a minha rotina, eu trabalho no meu escritório quase inteiro, na frente do computador. Saio para atender as MMA, volto, fico ali. Mando foto, troco informação, converso com o médico, e essa é a minha rotina. As pessoas, os profissionais, eles querem resultado imediato. O cara acha doido, daqui a uma semana, daqui a 6 meses, ele tá com 50 clientes. Ele não vai ter. Ainda mais porque ele consegue focar no dele. E aí, quando daqui a 6 meses viu que ele tem 50 clientes, aliás, então vou trabalhar com outro. Aí, então vou trabalhar mulher para ficar. E ele nunca vai ter um dele, ele não vai formar um dele e não vai ser autoridade. Perfeito. Ítalo, eu vou aproveitar uma pergunta bem bacana que dá pra gente falar muita coisa sobre ela. O Curirim, né, Brazilian Já Jiu-Jitsu, treinou comigo. Treinou contigo, ele coloca aqui, o que fazer quando o professor não entende que o preparador físico falou, que não precisa fazer todos os rolas da noite, e quando o cara não entende que tem que treinar ao mesmo tempo. Antes de falar da luta especificamente, isso óbvio eu vou deixar para o Ítalo, vamos lá, vamos primeiro fazer uns ajustes nessa frase. O professor, provavelmente, que você está falando, é o teu mestre lá do jiu-jitsu, né? Que nem sempre é professor, porque a gente sabe que legalmente não é obrigado a ser professor. No entanto, quando o cara é professor, faz muita diferença, como é o caso do Ítalo, que trabalha com preparação física formado em educação. Então, se você tem um mestre que é profissional de educação física, eu não tenho dúvida que ele vai entender quando o Ítalo falar para ele, que aí eu entendi a segunda parte, você não precisa fazer 500 rolas na noite. Óbvio, você vai especificidade. Eu falei isso no começo da live, que o Ítalo valoriza, e na prevenção e recuperação de lesões, que é o que eu falo, a especificidade é primordial. Para que você vai fazer 10 rolas em 5 minutos se tua luta é um rola só? Exatamente. Então é muito mais fácil você fazer, muito mais inteligente fazer um rola só em alta intensidade para chegar o mais próximo da luta possível. E isso aí eu vou falar da minha área e vou deixar o Ítalo falar mais disso. Quando a gente faz isso, Curirim, o que acontece? A gente também está prevenindo lesão, porque o overtraining, o excesso de treinamento, ele é um dos fatores que leva você a lesionar, seja muscular ou seja até mesmo lesão musculoesquelética, lesão na articulação propriamente dita. Porque às vezes a gente fala, vai lesionar por cansaço, lesiona o músculo. Não, por cansaço você não tem o músculo, que é quem faz esse trabalho inicial lá na propriocepção, e aí a força chega toda aplicada no teu ligamento e rompe o teu ligamento, porque você estava fadigado. As maiores incidências de lesões, elas são quando você está com musculatura fadigada. Então, aí respondendo a tua pergunta na minha parte, né, na parte das lesões e na parte do profissional de educação física, se esse seu mestre não está entendendo isso, você tem duas opções. A primeira delas é pedir o seu preparador físico para conversar com o seu mestre, porque isso já devia estar acontecendo, né? Se eu estiver errado, então me corrige aí depois, mas eles precisam se comunicar. Não dá para você ter um cara que te dá o treino técnico, um cara que faz a tua preparação, que esses caras não falam, né? Esse é o primeiro ponto. Se nisso tudo não der certo, eu vou falar aí eu vou ser um pouquinho mais radical, né? Como eu falo às vezes com alguns, poucos, tá? Poucas vezes não dá certo. A maioria das vezes dá certo a troca com o ortopedista. Quando não dá, porque uma das partes teima em não estudar e fazer o que você tem que dar, troca. É hora de que alguém saiba de fato o que está fazendo com você. Agora, a parte da luta é contigo. Responde ele aí, Ítalo. Então, primeiro falando que você falou aí da especificidade, é justamente isso. A gente confunde muito intensidade com volume. O cara fala assim, pô, fiz 10 rolas na intensidade em cima. Não, não fez. Fez um volume. E aí que entra o que eu falo do aeróbico. Aeróbico, qualquer de aeróbico, jamais vai falar de correr. Ela fala de sistema energético e velocidade. A pessoa, não, mas eu tenho que fazer aeróbico, vou correr. Não, você pode treinar de forma aeróbica. Se fizer 5 rolas seguidos ali, de 6 de cada um, você treina aeróbico. Ah, mas eu quero fazer aeróbico específico. Tem que treinar dentro do tempo de luta. Descanso entre os rolas de acordo com o que vai ser na luta. Isso tudo vai entrar no seu treinamento. Nas grandes equipes lá fora, montar o treino de luta pra eles. Eu falo com ele, cara, se fizerem 70%, eu passo. O problema são nos lugares menores, pequenos, e ainda mais quando realmente o professor não é formado e é cabeça dura. A gente tem uma altura muito ruim na luta, muito antiga, que foi necessária lá atrás, mas o esporte evoluiu, a ciência evoluiu, a gente precisa evoluir, entendeu? E aí o cara fala assim, mas o fulano de tal fez e foi campeão. Exemplo, você tem 100, você fez um campeão, você não pode basear o seu treinamento naquele. Se você de 100 fez um campeão, você não fez um campeão. Você jogou 99 fora, entendeu? Claro que muitos não vão chegar por
por N, você jogou fora. Alguns poderiam não ser campeões, mas desenvolveriam muito melhor. E aí é justamente isso, conversar, organizar. E o cara, não vou fazer nesse formato, então você me faz. Agora eu não vou treinar. O cara não pode te obrigar a fazer. Você entra no bom senso ali, você conversa, entra no senso. E uma outra coisa, é isso que você falou de sair fora. Realmente eu acho fora. Você tem que estar onde as pessoas têm o mesmo sonho que você, a mesma vontade que você. Eu sei que você trabalhou, jogou futebol. Se você falar, meu sonho é ser jogador de Copa do Mundo, você não vai chegar na Copa do Mundo jogando todo dia no aterro. Se você não sair dali, procurar, mas eu faço numa escolinha que o cara faz no aterro. Pô, a escolinha custa R$50 por mês. Você não vai chegar na Copa do Aterro no final de semana. Você tem que dar cara, muito obrigado, você fez muito por mim, você despertou o meu sonho, mas eu vou buscar um lugar que pode me dar o que eu realmente preciso. Eu vou andar, eu falo, você vai andar com pessoas que têm o mesmo, entendeu? Eu comecei a fazer preparação física justamente por excesso de lesão, muita lesão. Eu sofro com elas até hoje. E aí eu comecei a ver como podia melhorar isso através do treinamento. Especializando, vivendo. E aí o meu tempo mundial passou, no adulto. Mas eu podia ajudar outras. Eu podia fazer com que outras pessoas conseguissem o meu sonho. E eu conseguiria o meu sonho através dela. Hoje em dia eu tenho mais de 60 mundiais através dos atletas. Eu realizei meu sonho através dos atletas. Cara, que maravilha. Ítalo, e mais ainda, uma outra coisa que falar, você falou perfeito, né? Eu tenho que trabalhar com quem tem o mesmo que eu, com quem tem o mesmo propósito. E mais ainda, eu falo às vezes os profissionais que me acompanham aqui, que fazem meus cursos, pô, Daniel, bacana e tal. Aí eu pergunto assim, onde você quer chegar? E aí é silêncio. Então, o primeiro ponto, você precisa ter um propósito, precisa ter uma meta. A partir daí, além de andar com pessoas e trabalhar com pessoas que tenham esse mesmo propósito, você também precisa seguir pessoas que já chegaram lá. Sim. Então, se meu propósito é jogar a Copa do Mundo, eu preciso ver o que fazem os jogadores que já jogaram a Copa do Mundo. Isso é claro para mim, né? Isso é claro quando eu passo para a galera que segue aqui, os profissionais buscam trabalhar com lesões. E nós começamos pelo mesmo, né, cara? Eu comecei a trabalhar com lesões quando eu jogava e tive uma ruptura de LCA e lesão de menisco. E aí, na época, já me formando em educação física, eu fiz o tratamento da minha lesão, recuperei em 6 meses, voltei a jogar. E aí o ortopedista ficou louco. Ele falou, cara, isso é recuperação de jogador profissional. Só se você estivesse num clube todo dia com um médico, fisioterapeuta e tal. Eu falei, eu estudo isso. Expliquei para ele. Enfim, ele virou meu aluno de personal e passou, a partir dali, a me indicar todos os pacientes dele para recuperação de lesão. Esse negócio de indicação, eu falo, o pessoal quer pegar cliente, vamos usar essa palavra, através de post no Instagram, não vai pegar. Não vai pegar mostrando si, vendo que você tá cheio. Porra, Léo foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você pode não ter cliente nenhum, entendeu? O que te dá cliente é resultado. E resultado de cliente. Você começa com o teu cliente, aquele teu cliente fica super satisfeito com o resultado, aí ele te indica para amigo, primo, conhecido, e aí você vai entrando numa bola de neve, numa espiral de cliente, entendeu? E aí é o que tá resultado. É o teu cliente, o resultado do cliente. Eu falo para as pessoas que elas podem não gostar da minha forma de trabalho, porque eu trabalho com menos, não trabalho com mais. O lutador gosta do mais. Eu trabalho com menos. Vamos melhorar, em vez de quantificar, qualificar. Mas você nunca vai reclamar, por mais que eu trabalhe, nunca vai reclamar do meu ser, da minha forma de atender, da minha atenção, da minha disposição. Isso eles nunca vão reclamar. O cara pode falar, pô, eu queria treinar mais, eu queria treinar todo dia. Você não dê. Pô, mas teu serviço sempre foi excelente. E aí? Perfeito, perfeito. Eu tô vivendo isso agora, né? Eu fiz, como você falou, né? Assim, primeiro que vem acompanhando o mercado de trabalho e percebe a mudança. Você, veja, há 12 anos você atende por consultoria online, né? Algo que tem muita gente cobrindo só agora. Então a gente precisa acompanhar o mercado de trabalho. Uma das coisas que eu estou fazendo agora, eu pude perceber que esses cursos que eu ministrava presencialmente, eu produzindo um infoproduto, eu consigo atingir pessoas de fora do Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, e levar o conhecimento que eu quero entregar para os profissionais para mais gente. E aí eu fiz minha primeira turma agora, eu deixei o curso em venda durante 7 dias, né? E aí depois de 7 dias eu de fato fechei lá e não vendi mais. Muita gente acha, né, e vê na internet que às vezes os caras ficam de história, vai fechar se você não comprar. E aí, agora eu te dou mais 2 dias, mais 3 dias. Não, o meu planejamento era esse. 7 dias eu fechei. Por quê? Exatamente pelo que você está falando. O que eu quero? Que essas pessoas que foram a minha primeira turma, que compraram o meu primeiro curso, meu primeiro curso de infoproduto, sejam pessoas que tenham sucesso como profissionais de educação física que atuam na área de lesões. A partir daí, eu vou apresentar o resultado desses caras. E já está acontecendo. Eu tenho um profissional lá que já está atuando só nessa área. Tem um profissional que já está tendo resultado, que está recebendo feedback que transformou a vida de aluno, enfim. Então, é isso que vai me fazer mostrar que, em breve, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Essas são as pessoas que fizeram a fórmula do leão de prevenção e recuperação de lesões. E exatamente como você falou, o resultado deles vai fazer com que outras pessoas falem, eu quero isso aí. Então, o bacana da internet é que ela permite, vou usar um termo um pouco chulo, mas
direto, ela permite que o charlatão apareça, mas ela não deixa o charlatão ficar e continuar, porque ele tem que entregar serviço de qualidade. Eu falo muito pro pessoal, tem gente que diz, curso, o treinamento o cara tá vendendo, às vezes baratíssimo, cara, vai lá, eu tenho 12 anos, o cara daqui a 1 ano, 2 anos, o cara sumiu, o cara some, porque o charlatão, às vezes ele começa, ele explode, mas ele some. Eu tive, eu tenho muitos clientes dos Emirados Árabes, fui pra lá no passado, atrasado, talvez eu vá esse ainda, pra trabalhar mais especialmente, eu tenho muitos clientes lá. E aí no final do ano passado, alguns clientes meus, eu vou começar a treinar com fulano aqui, que ele vai fazer um treino presencial, não sei o quê, pô, e é de graça. Falei, vai lá, pode, vai lá. Eu não baixo o preço, tá lá, no site não baixo. Mas pode ir, vai lá. Leão, deu 4 meses, todos voltaram, trazendo quem tava lá. Pô, não dá não, cara, você mesma distância de você. Aí eles voltaram, foram, ainda trouxeram. Cara, mas por quê? Porque é a entrega de resultado. Exatamente. E você tocou num outro ponto que as pessoas precisam entender, né? Que quando você entrega algo de valor, o preço é o de menos. Eu já contei uma história uma vez num vídeo meu do YouTube, Vitor. Eu dava aula numa academia, e aí era uma academia da Zona Norte, né, na Vila da Penha. Eu dava aula de personal. E aí a minha hora-aula ela já era bem mais cara que a demais, né? Então, na época, era um pouquinho menos do dobro, era quase o dobro, né? Isso já era estranho para um lugar que, teoricamente, o poder ativo não é tão alto para todos, né? Mas eu tinha meus clientes. No entanto, meus personagens eram diferentes dos demais que trabalhavam em emagrecimento, hipertrofia. Eu trabalhava já com recuperação. Eu tive um cliente lá, que foi o Dave, não sei se ele está aí na área. Ele era carioca e estudava no Espírito Santo. E aí, numa ida e vinda dessa, ele sofreu um acidente de carro, ficou 3 meses em coma no hospital, enfim, saiu do hospital sem conseguir andar, com um movimento de padrão fletido de cotovelo, punho fletido, o pé equino, andando com 2 muletas e 2 órteses para poder conseguir se locomover. Eu fiz um trabalho com ele nessa academia, inclusive que eu ia falar com o neuro dele, ortopedista dele. O neuro ia de encontro com o que eu falava, e aí eu e o ortopedista tivemos que convencê-lo a trocar de neuro, porque o neuro queria que ele continuasse de órtese. Como é que o cara vai ganhar força de tibial anterior para fazer a dorsiflexão se ele está de órtese? Se a órtese está fazendo para ele. Enfim, no final do processo, esse cara hoje ele voltou a estudar lá na UFES, né, que é a Universidade Pública lá do Espírito Santo, e ele vai de carro, ele já consegue dirigindo, ele consegue andar. Não tem uma marcha perfeita, mas ele voltou à vida dele normal. E aí, isso causou um impacto lá na academia e as pessoas começaram a me olhar diferente e começaram a enxergar valor naquilo que eu cobrava. Até que um dia uma aluna falou para mim assim, poxa, professor Daniel, falei, fala, tudo bem? Ela falou, cara, eu queria só elogiar o trabalho que eu vejo você fazendo aí com os alunos. E ela treinava com um personal nessa época. E aí, cara, queria muito treinar contigo, mas infelizmente eu sei que eu não tenho condições de pagar. Eu nunca tinha conversado sobre isso com ela. Ela não sabia, não fazia ideia do meu preço. E aí eu falei, mas que, Diana? Eu falei o nome, né? Deu. Tomara que não associe quem era o professor. Mas o cara cobrava barato. E aí, eu falei com ela, mas por que e tal? Enfim, ela falou, não, mas tudo bem, se você precisar de alguma ajuda comigo. Inclusive, eu sempre fiz isso. Se seu personal quiser trocar uma ideia comigo, eu ajudo ele a mudar um pouco o trabalho, mudar um pouco o treinamento. Porque eu acho que quando cresce o profissional do meu lado, eu não crio um concorrente. Eu crio mais clientes porque a educação física cresceu. E aí, quando eu falei para ela nessa conversa quanto eu cobrava, sabe o que ela falou para mim? Só pelo serviço que você entrega. Na cabeça dela eu cobrava mais. Então é por aí. Por isso que você não tem que abaixar seu preço, óbvio. Eu também não abaixo. E os profissionais que entregam qualidade também não abaixam. Quem tá aí, ó, empresário, nosso querido Leonardo Alevato. Opa! Esse congresso que nós falamos aí, conhecemos, começamos o curso que fomos dar lá no interior de Minas, foi com esse cara aí, com o Leonardo Alevato. Ele tá aí com os 2 perfis, né? Com o Congresso Carioca, que vai acontecer em breve, e também com o perfil da revista Empresário Filho. Bem-vindo à live aí, Léo. Vou pegar pro Thiago aqui já. Thiago, pode ideia. Você tem que ter noção. O aluno vai pra treinagem. Tem muita academia que o cara vai pra treinagem e o cara transforma. Aí faz aquele. Aí eles chamam de funcional. Eu tenho um ódio. Treino funcional. O cara pula corda, o cara faz zaga, o cara faz. Tá indo lá pra treinagem. Só que você tem que saber orientar o treino dentro do treino pra trabalhar justamente as demandas energéticas que precisa pra dentro de um calendário. Mas eu não tenho calendário. Tudo bem. Você vai fazer a variação ali pra você trabalhar as valências todas. Você vai melhorar o todo. Eu tenho cliente, cara. Meu cliente mais velho tem 62 anos de idade. O cara não compete. Mas ele fala, eu quero treinar isso bem, não quero me machucar, eu quero trocar força com a garotada. Aí o que eu falo, sonho. Beleza, eu vou trabalhar com ele pra ele entender. O sonho dele não é ser campeão mundial. O sonho dele é ser um coroa da academia que dá um garoto novo. Vamos trabalhar pra ele. É isso. Não tem muito mistério. O problema é que as pessoas
pessoas, primeiro, elas escolhem pessoas que têm verdadeiro conteúdo, os caras que são pica da internet, fala bonito, e eles não querem trabalhar, eles querem ganhar. Eu nunca trabalhei para ganhar pensando em quanto eu sempre trabalhei pensando no que eu ia fazer, qual o retorno que aquilo ia me dar, onde eu ia chegar. O dinheiro é consequência, ele vem. Isso. Você vai ganhar dinheiro ou não, é consequência do trabalho que você faz. Agora, você trabalha preocupado, quando você vai ganhar dinheiro, você vai esquecer o teu serviço, e aí você não desenvolve. É a história do propósito, né, Ítalo? Eu costumo dizer que as pessoas ficam me perguntando direto, mas como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu escolho o meu nicho? Eu falo que o teu propósito é aquele que você trabalharia de graça, sem ganhar R$1. Esse é o teu propósito, o que você consegue fazer. O Thiago, Ítalo, e aí eu vou aproveitar para entrar num outro assunto, do network, e o networking, ele não funciona só como contato, ele é sobre o que você entrega. Eu fiz uma live com um cara foda no network, que é o Michel Elal, e ele fala muito, não é ter contato, é sobre o que entrega. O Thiago, por exemplo, você respondeu aí, ele foi meu aluno na faculdade, ele é um dos integrantes da primeira turma da Fórmula do Leão, Pro Fórmula do Leão, né? E ele é atleta de jiu-jitsu, quer dizer, então eu já posso hoje dizer para você, olha aí, Ítalo, se você precisar de alguém aí para pôr a tua equipe, para indicar, ele é um cara que você pode contar. Eu não estou fazendo isso porque ele foi meu aluno, porque ele comprou meu curso, não, é porque eu sei que ele tem qualidade para entregar, porque eu estou colocando o meu nome lá. Então as pessoas também precisam entender isso. O networking não é só se um dia o Ítalo pegar um aluno lá, um atleta dele me ligar, Leão, preciso de ajuda aqui, ó, atende esse cara aqui para recuperar a lesão dele, não é porque o Ítalo é meu amigo, é porque o Ítalo confia no meu trabalho. Exatamente. Então, networking é sobre isso. Eu recebi, hoje em dia eu não recebo mais, pessoas já sabem, eu recebia muito nutricionista. Pô, indica aí que eu te dou 100% sul. Cara, eu não quero ganhar 100%. Eu quero que o nutricionista me ajude a melhorar os resultados do meu cliente. É isso que ele tem que me dar. E aí hoje em dia eu tenho 2 nutricionistas, um é aqui no Brasil, um é lá fora, mas eu indico por causa da qualidade do trabalho pilar que a gente faz, entendeu? Os caras chegam pra mim, então eu vou te dar 100% da minha primeira... Eu não vou indicar. Eu não conheço o trabalho do cara, entendeu? E esses caras que eu indico não me dão R$1, mas eles me ajudam a melhorar meus resultados. Maravilha. É isso, é por aí. Exatamente. Eu passei também a vida toda assim, a Chay tá falando aqui, né? Monstros demais, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Exatamente, Chay. Pode ter certeza que quem é bom não tem medo de compartilhar o conhecimento. Porque o que eu entrego para vocês de conhecimento, vocês não vão fazer nem igual e nem melhor que eu faço o modelo de vocês. Então isso não vai tirar clientes meus de maneira alguma, tá? Então a gente não tem medo de fazer isso. Muita gente me pergunta isso também, Ítalo. É engraçado, né? Porque as pessoas podem pensar assim, caramba, beleza. O Ítalo fala de luta, que é lá do outro lado, de preparação física. Será que essa live vai dar liga, né? Isso é uma outra pergunta que eu recebo pra caraca. Leão, como é que é esse esquema aí com o ortopedista? Você dá um percentual para ele te indicar os passos dele, né? Cara, são 17 anos formados, 17 anos trabalhando com lesão. 17 anos que eu nunca dei R$1 para ninguém. Eu também. O que eu entrego para ele é o resultado da cirurgia dele fazendo efeito. Porque quando o cara sai da cirurgia, vai no físio, é bem atendido, vem para mim, eu recupero o cara e ele volta a jogar bola, ele volta a lutar, ele volta a brincar com o filho dele sentir dor na coluna. O apanhado geral é que ele vai ter assim, minha cirurgia foi um certo. E aí é que eu entrego para o ortopedista. O cliente gera, o resultado dele vai gerar cliente para. Eu tenho, às vezes, uma coisa como eu trabalho, cidade de atleta eu tenho, então, quando atletas meus encontram outro, tanto de MMA quanto de jiu-jitsu. Aí o pessoal, pô, mas como é que você vai fazer? Eu falo, cara, olha só, primeiro, eu não perco. E quem ganha é o esporte, porque eu quero que eles deem o melhor deles, se da melhor forma possível. Quem ganha é o esporte. Eu só saio ganhando, o esporte só sai ganhando, e ali dentro, preparado, deixa que eles fazem um show ali dentro. Perfeito. E, cara, quem perdeu a luta não saiu perdendo. Né? Ali ele o cara que acha que perdeu a luta, perdeu alguma coisa, entende o processo. E o processo é mais. O cara pode, você deu o exemplo aí do cara de futebol, ele pode fazer cirurgia, voltar, às vezes, tô dizendo de não funcionar. Aí ele se recuperou bem pra caramba, mas primeiro jogar futebol de novo, tá? Mas o processo, o que ele teve que fazer, a doação que ele teve que fazer é o mais importante pra vida dele. Independente se ele vai voltar a jogar tanto, mas o processo, o treinamento, a dedicação, a superação, cara, que vale. É o que você vai colher lá na frente. É isso aí. É sobre você contra você mesmo, e não você contra os outros. Você tem que botar a cabeça no travesseiro e ter a certeza de que fez o teu melhor. Seja você atleta, profissional de educação física, mestre, lutador, praticante de luta, futebol ou de vôlei, amador. Você tem que ter a certeza de que você deu o seu melhor. O resultado ele vai vir ou não. Se não veio dessa vez, é porque de fato o seu melhor não era ainda o suficiente para chegar naquele resultado. Mas você deu o teu melhor, então você venceu. Se você se planejou e treinou para aquilo e chegou ali e entregou tudo aquilo, você venceu, pô.
Exatamente. É isso aí, eu tenho que ir, porque agora eu vou levar minha filha no colégio e vou pra equipe de MMA. Mas, Leão, parabéns aí pelo trabalho, tenho acompanhado tuas lives. E acho isso, cara, é excelente, buscar o padrão de excelência. Tanto daqueles que você segue, quanto que você vai ter. Se não adianta você querer seguir o cara que não tem padrão de excelência, mas fala bonito rola, e achar que você vai ter um padrão de excelência, não vai. É isso. Ítalo, estamos dentro do tempo, tá? O planejamento é esse mesmo, 40 minutos é o tempo de almoço, que a gente normalmente tem 1 hora de almoço, então 40 minutinhos, 20 minutinhos para escovar o dente, se arrumar e voltar para o trabalho. Então, um beijo aí nas filhas, né? Na retirada aí da escola. Vou lá levar. Vai levar, né? Esse caminho é sempre legal, né? Escuta as histórias, eu pego minha sobrinha na escola. Então eu me divirto levando ela. É um momento sempre muito bacana. Obrigado pela tua presença. Quem está assistindo aí, excepcionalmente hoje, nós fizemos o almoço com o Leão de 11h40 a 12h20, né? Esses 40 minutos. Normalmente ele é de 12h07 a 12h47, né? Mas hoje a gente abriu uma exceção aí para ajustar o horário, porque ele tem que levar na escola. E sempre que precisar, para ter um profissional desse de qualidade, nós faremos todas as adaptações. Cara, parabéns pelo teu trabalho de anos aí. Eu sempre acompanho, sempre vejo, sempre cito você como exemplo. Talvez já tenha até te indicado alguém que você nem saiba ou que essa pessoa não tenha falado, porque, cara, é referente. Quando alguém vem falar para mim de preparação física na luta, eu falo, procura esse cara. Aluno meu, na época da faculdade, que falava assim, eu sou lutador, eu queria trabalhar na área da educação, luta, mas estou meio perdido. Segue o Ítalo, né? Assim como eu falo de outros, cara que quer trabalhar com crossfit, eu falo, segue o Diogo Gomes, porque isso é ser referente, tá? Então, eu espero que todos os profissionais que estejam assistindo busquem ser referente e todos os lutadores que estejam assistindo busquem profissionais de qualidade, porque aí vocês vão poder confiar de olho fechado no trabalho que eles fazem e vão ter resultado. É isso. Valeu, Leão. Fica com Deus aí. Brigadão. Boa sorte aí. Abraço, meu amigo. Valeu. Muito bom participar. Valeu. Tamo junto.